Você já percebeu que a vida é feita de crises? Ninguém escapa. Pode ser uma crise financeira, familiar, emocional ou espiritual. Pode vir de repente, como uma tempestade que pega todo mundo de surpresa. E o que a maioria faz? Se desespera, paralisa, perde o chão. Mas existe um caminho diferente. É possível atravessar a crise com resiliência. E mais do que isso, sair dela mais forte do que entrou. É disso que vamos falar hoje. Quando falamos em resiliência, muita gente pensa que é simplesmente aguentar firme, resistir sem reclamar. Mas não é só isso. Resiliência é a capacidade de se adaptar, de não quebrar diante da pressão, de encontrar sentido mesmo no meio da dor. Os estoicos já falavam disso há mais de 2000 anos. Eles diziam: você não controla o que acontece fora, mas controla como reage dentro. Essa é a chave da resiliência. O mundo pode estar em crise, mas você não precisa estar em crise por dentro. E a Bíblia confirma essa sabedoria. Basta olhar para a história de José. Traído pelos irmãos, vendido como escravo, preso injustamente, tudo parecia perdido. Mas José não deixou a amargura tomar conta do coração. Ele confiou em Deus, manteve o caráter, e a própria crise o levou ao trono do Egito. O que era tragédia virou propósito. Isso é resiliência. Não deixar que as circunstâncias definam quem você é, mas deixar que sua fé e sua disciplina moldem o rumo da sua vida. Agora, pense em Jó. Ele perdeu tudo: riqueza, filhos, saúde. Se fosse o rei, muita gente já teria desistido, amaldiçoado a vida, culpado a Deus. Mas Jó resistiu. Ele chorou, ele sofreu, mas não perdeu a fé. E no final, Deus restaurou sua vida com muito mais do que ele tinha antes. Isso nos ensina que crises não são o fim da linha, mas podem ser uma preparação para um novo começo. Paulo também enfrentou todo tipo de crise: prisões, perseguições, naufrágios, fome, frio. Mas ele escreveu: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele descobriu a força que vem de dentro, a força que vem de Cristo. Não é sobre a ausência de problemas, é sobre a presença de uma paz que ninguém pode tirar. E aqui entra a sabedoria estoica de novo. Marco Aurélio disse: o obstáculo é o caminho. Isso significa que a crise que você enfrenta não é um desvio da sua vida, mas parte essencial dela. Ela não veio para te destruir, veio para te treinar. Cada dificuldade é como um peso na academia. Dói, exige esforço, mas te fortalece. Só cresce quem é colocado à prova. Agora, eu quero que você pense na sua própria vida. Qual é a crise que você está vivendo hoje? Pode ser que você esteja com medo do futuro, com dívidas, sem direção, machucado por uma perda. E talvez esteja se perguntando: por que isso está acontecendo comigo? A verdade é que essa pergunta não ajuda. A pergunta que realmente muda as coisas é: o que eu vou fazer com isso que está acontecendo comigo? Porque a crise pode ser um cemitério de sonhos, mas também pode ser a semente de um recomeço. Resiliência é escolher se levantar todos os dias, mesmo sem vontade. É orar, mesmo quando parece que Deus está em silêncio. É trabalhar com excelência, mesmo quando ninguém reconhece. É segurar firme a esperança de que a dor de hoje é o testemunho de amanhã. Se você olhar para a história, vai ver que os homens e mulheres que mais marcaram o mundo foram forjados no fogo das crises. Davi foi perseguido antes de ser rei. Moisés passou pelo deserto antes de libertar o povo. Jesus enfrentou a cruz antes da ressurreição. O padrão é claro. Não existe vitória sem luta. Não existe glória sem dor. Não existe ressurreição sem cruz. E eu quero que você guarde uma coisa: crise não significa ausência de Deus. Muitas vezes, a crise é justamente o lugar onde ele mais se revela. Foi na prisão que Paulo escreveu as cartas mais poderosas. Foi no deserto que Elias ouviu a voz suave de Deus. Foi na fornalha que os amigos de Daniel viram que não estavam sozinhos. E é na sua crise que Deus vai mostrar que ainda está ao seu lado. Então, como ser resiliente na prática? Primeiro, aceite que nem tudo está no seu controle. O que os outros fazem,
O que acontece no mundo, as portas que se fecham menos isso, não depende de você. Mas a sua atitude, a sua disciplina, a sua fé, isso sim depende. Segundo, cuide da sua mente. Pare de alimentar pensamentos de derrota. Se alimente de fé, de sabedoria, de esperança. Leia, ore, medite, fale palavras que levantem em vez de derrubar. Terceiro, se mantenha em movimento. Não paralise. Continue dando passos, ainda que pequenos. Um passo de cada vez já é suficiente para sair do lugar. E lembre-se, tudo passa. Nenhuma tempestade dura para sempre. A dor tem prazo de validade. O que permanece é quem você se torna no meio dela. Então, meu amigo, minha amiga, não se entregue. A crise pode até apertar, mas ela não tem poder para te derrotar se você não desistir. Seja resiliente. Seja firme como José. Perseverante. Como Rô, corajoso como Paulo. Porque Deus não abandona os que confiam nele. No tempo certo, ele vai transformar a sua crise em vitória. Se hoje você se sente fraco, declare: eu posso suportar todas as coisas em Cristo que me fortalece. Se hoje você sente que perdeu tudo, declare: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Se hoje você sente medo, declare: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Essas palavras não são frases bonitas. São armas espirituais para fortalecer sua mente e seu coração. Você não é definido pela crise. Você é definido pela fé que carrega, pelo Deus em quem confia. E se Ele permitiu essa fase na sua vida, é porque sabe que você é capaz de suportar e crescer com ela. Resiliência é fé em movimento. E quando você se mantém firme, a vitória é só questão de tempo.